Temos aqui o quinto filo. Esse é o quinto, poríferos, cnidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos. Quinto filo. Como o nome está dizendo, é um animal invertebrado, bastante conhecido, né? Moles é mole, são animais que têm o corpo mole. Justamente por isso, eles são protegidos por uma casca calcária. Não todos, lesmas, por exemplo, estão no filo dos moluscos e não são protegidos por cascas calcárias. Como é que são esses animais? Como é que se faz a diagnose desses animais? Basicamente, eles têm o corpo dividido em três segmentos, tá? Um segmento que é a cabeça, onde ficam os órgãos sensoriais, por onde eles se alimentam também, onde fica a boca. Notem que eles já são animais com simetria bilateral. Desse modo, eles têm essa possibilidade de ter parte da frente, parte de trás, cabeça, cauda. Eles têm o pé. O pé é toda aquela parte que encosta no chão. Sabe onde a lesma vai deixando aquele rastro? Aquilo é o pé da lesma. Onde o caracol encosta no chão, aquilo lá é o pé. E a massa visceral. Como o nome está dizendo, ó, visceral, vísceras. As vísceras são órgãos internos no nosso caso. Ficam lá dentro do celoma. E aí já dá uma dica, ó, esses aqui são, pela primeira vez, animais celomados, com celoma. Então, três partes. Cabeça, pé e massa visceral. Ou cabeça, massa visceral e pé. A massa visceral tem os órgãos lá, onde vai ter pulmões, brânquias, digestão, órgãos digestivos e tudo mais. Temos aqui então, ó, esse molusco. Eu posso observar aqui nele, então, aonde fica a massa visceral, que seria aqui dentro, está protegido por essa concha. Essa concha é secretada por um tecido chamado manto. Todo esse tecido aqui, ó, é um manto. Ele secreta essa concha calcária. No caso dos moluscos bivalvos lá, as ostras, é o manto também quem secreta a pérola para proteção do animal por um grão de areia, alguma sujeira que entre dentro do animal, faz aquela pérola que acaba sendo utilizada de maneira comercial, né? Então eu tenho a massa visceral, basicamente aqui. Eu tenho o pé é toda essa estrutura aqui, ó, toda a estrutura que encosta no chão, chama de pé. E a cabeça, onde eu tenho os órgãos nos sentidos, olhos, né, antenas, o que se tem ali, e é na cabeça, a função sensorial. Esse manto também é chamado de pálio. E aqui no caso desse caracol em específico, ou de algumas espécies de caracol, é uma curiosidade, ele sofre uma torção no sistema digestório, ele tem sistema digestivo completo, tá? Então significa que tem boca e vai ter ânus, e eles acabam fazendo cocô em cima da cabeça. É meio nojento, né? Mas é isso que acontece. Continuando no filo dos moluscos, são animais de corpo mole, como o nome está dizendo, moles, molusco, né? Sempre o nome do filo nos indica algo. Plateumintos, achatados, nematelmintos, nema, fio, corpo em formato de fio, corpo arredondado. Artrópodos, que é um filo que vai vir na frente articulado. Nós temos que o corpo deles é mole, obviamente. Não é sempre, mas eles podem ter concha calcária, né? Aqui vários tipos de conchas, né? E os exemplos são vários. Mas assim, dentro do filo dos moluscos, nós vamos estudar algumas classes. A classe dos gastrópodos, que são as lesmas e os caracóis. A classe dos bivalvos, que são os mexilhões, as ostras. A classe dos cefalópodos, que são os polvos e as lulas. Aqui alguns exemplos clássicos de moluscos, animais de corpo mole. Às vezes eles são vetores de doenças, como no caso lá da esquistossomose. Aqui o Bionfalaria, o hospedeiro intermediário do esquistossoma, né, na esquistossomose ou barriga da água, que nós estudamos lá no filo dos plateumintos. É uma visão interessante, ó. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando zoologia, né? Dentro da zoologia, eu posso desenvolver árvores filogenéticas ou cladogramas evolutivos. Então, eu vou ter lá o primeiro filo da zoologia, que foi o filo dos poríferos, que eram animais bem simples, né? Lembro, os únicos parazoários que não tinham tecidos verdadeiros. Note que eles são um ramo cego na evolução, não vai subir ninguém aqui. Depois eu vou ter o segundo filo da natureza, que é o filo dos quinidários,
E aqui nesse ponto houve uma aquisição evolutiva. Só por curiosidade, aqui esse ponto aqui é possivelmente um animal protozoário, um protozoário, aliás, que eram os animais primitivos da época. Então, um protozoário acabou evoluindo e dando origem a um primeiro grupo dos poríferos. Aqui houve uma bifurcação, né? Uma cladogênese, aí houve uma anagênese, uma história evolutiva, aqui houve uma aquisição evolutiva. O que surgiram aqui? Tecidos verdadeiros. Lembrando que tecidos são conjuntos de células. Aí, eu tenho filos quinidários, que olhem só, todo mundo aqui para cima já tem tecidos verdadeiros. Para baixo não tem tecidos verdadeiros. Parazoários, então daqui desse ponto para cima, eu chamo esses aqui de eumetazoários, verdadeiros animais. Os quinidários lá, ou selenterados, que foram os primeiros a desenvolver uma cavidade digestiva. Então, se eu quisesse colocar aqui uma cavidade digestiva, eu poderia colocar, tá? Aí eu tenho aqui 3 folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Significa que daqui para cima todo mundo é triblástico. Os plateumintos são triblásticos. Aqui vai surgir possivelmente um pseudoceloma. Então todo mundo aqui para cima é celomado ou pseudocelomado. Surgiu aqui. Então os asqueumintos, que é sinônimo de nemateumintos, são os vermes arredondados. Esses são os vermes achatados. Aqui surgiu uma cavidade corporal verdadeira, um celoma. Eu tenho o filo dos moluscos, que é o filo que nós estamos estudando agora, que olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto filo. Vejam bem, aqui houve uma história evolutiva, uma anagênese, aqui houve uma cladogênese. Então esse ancestral aqui, esse ancestral aqui deu origem aos moluscos e deu origem a um outro ancestral aqui dos anelídeos e dos artrópodes. Ó, então notem que há um parentesco grande entre artrópodos, anelídeos e moluscos. Tanto que as larvas de alguns moluscos são muito semelhantes às larvas de alguns anelídeos. Tem anelídeos que têm larvas e tem anelídeos que não têm larvas. As larvas, a metamerização que ocorre nas larvas dos anelídeos e nas larvas de alguns artrópodes são muito parecidas. Se tu comparar lá uma minhoca, por exemplo, que não tem larva, tá? Desenvolvimento direto, mas aqueles segmentos, aqueles anéis que ela tem, são muito parecidos com algumas larvas de artrópodes, por exemplo, lá um berne. E aqui eu tenho os equinodermos. Então surgiram algumas aquisições evolutivas, ó. O endoesqueleto, aqui houve o endoesqueleto. Esse endoesqueleto possibilitou que os equinodermos tenham um endoesqueleto, assim como nós que vamos estar aqui em cima, que somos os cordados, tá? Aqui é provável que tenha surgido alguma característica que só está presente em anelídeos e artrópodos, e não em moluscos. Aqui uma característica, isso aqui possivelmente seja o exoesqueleto quitinoso que surgiu aqui, só está presente em artrópodos. Aqui, não sei o que pode ser, mas de repente pode ser lá a presença de hemoglobina, ou seja, a presença de um sangue lá, e assim por diante. Então, para ter uma noção geral dos filos, aqui os 7 filos de invertebrados, mais os cordados. Nem todo cordado é vertebrado, mas todo vertebrado é cordado. E aí nós vamos estudando na sequência. Por enquanto nós estamos nos moluscos. Obviamente os moluscos têm uma importância ecológica, né? Mas também uma importância financeira. As fazendas de ostras em Santa Catarina, por exemplo, a produção de joias com pérolas, os moluscos têm uma importância na alimentação, né? As ostras lá, tem até a festa da ostra lá em Santa Catarina, os escargots, né? Mariscos, né? Paejas lá com frutos do mar. Então a importância pode ser econômica, uma importância ecológica, e alguns moluscos são importantes porque eles acabam participando do ciclo de algumas doenças. Eles acabam transmitindo algumas doenças para os seres humanos. Teve até aquela fatalidade lá daquele jovem australiano que acabou numa festa apostando com um amigo lá que ele ia comer uma lesma pura lá, crua. Isso contaminou com um verme nemateuminto. E esse verme acabou se alojando no cérebro dele e levou ele a entrar em coma e me parece até que ele morreu depois. Aqui uma curiosidade, existem alguns moluscos que fazem fotossíntese. Então é uma situação meio contraditória. Seria um indivíduo pertencente ao reino animal,
que é heterotrófico, ou seja, tem que se alimentar, não é autotrófico, mas que faz fotossíntese. A explicação para isso de algumas lesmas marinhas e alguns moluscos marinhos que fazem fotossíntese é que em alguns casos eles se alimentam de uma alga logo lá desde o início da vida deles, e essa alga passa a viver em simbiose com eles. Essa alga passa a viver dentro do corpo deles, e a partir desse momento eles usam essa alga para fazer fotossíntese. É uma relação de mutualismo, na verdade. A alga faz fotossíntese, alimenta o molusco com glicose, com glicídios, né, com carboidratos, e o molusco acaba oferecendo proteção para essa alga. Interessante, né? Note que até o formato lembra de uma folha. Para os animais serem autotróficos, o problema é esse, é a área de contato, né? É a área de coleta de energia luminosa do Sol. Teria que ter uma área muito grande. Notem que ele está ficando semelhante a uma folha. Outra importância dos moluscos é a chamada bioacumulação. Eu tenho que ter cuidado quando eu como frutos do mar, sobretudo quando eu como mexilhões e ostras, porque se o habitat delas estiver poluído com metais pesados, por exemplo, a concentração de metais pesados dentro deles vai ser maior do que na água. Porque como eles se alimentam, às vezes, de outros animais, e às vezes se alimentam por filtração, que é o caso de algumas ostras e alguns mexilhões, eles não comem, eles não acumulam apenas uma vez esse contaminante. Eles acumulam várias vezes, porque eles se alimentam por vários dias, por vários meses. Por eu comer esse molusco, eu vou estar adquirindo mais alimentos contaminantes, mais alimentos poluentes, metais pesados, do que se eu estivesse tomando a própria água. E assim acontece também com peixes. Mas se eu quero ver qual é o nível de poluição daquele habitat, daquele local, eu posso analisar o tecido do molusco. Os mexilhões, né? Aqui uma curiosidade, foi uma ex-aluna minha, aí do colégio mesmo, que me mandou isso, do polvo mais bonito do mundo lá. Olha só que interessante, ó, o nome científico dele, ó, Opstoteuthis adorabilis. De tão adorável que ele é. Olha que bonito. Só uma curiosidade. A morfologia, sempre que estiver falando em morfologia, eu estou falando em forma. Sempre que eu estiver falando em fisiologia, eu estou falando em funcionamento. Morfo é o formato, tá? Logia é o estudo. Físio é funcionamento. E nós temos a morfologia de um molusco. Eu consigo ver aquele tecido que eu falei antes, ó. O tecido do manto, né? Ó, esse tecido do manto secreta a concha calcária quando o molusco tem, obviamente. Nesse caso aqui, a respiração é branquial. Brânquias são estruturas especializadas em tirar o oxigênio da água, enquanto pulmões tiram o oxigênio do ar. Se for um caramujo aquático, ele vai ter brânquias. Se for terrestre, eu vou chamar isso aqui de pulmão, vai ser um pouquinho diferente, tá? Veja que ele tem o sistema digestório completo, né? Boca e ânus. Apesar de não estar aparecendo aqui o ânus estaria mais ou menos por aqui. Tá? Então, mais ou menos por aqui, não sei, não está aparecendo aqui no caso, né? Mas é isso aí. Tem uma curiosidade aqui dos caracóis, é que eles têm uma língua raspadora chamada rábula. Ela é utilizada muitas vezes para comer ervas, né? Porque ele é herbívoro. Então estamos aí, o pé, né? A massa visceral e a cabeça. Voltando às nossas aulas diárias lá, nós sempre temos que pensar qual é o habitat desses animais. Então, aonde que eles habitam? Há dias, como risoto e salada no restaurante é nosso macete. Então, o habitat deles, antes do habitat, como que eu faço a diagnose? Como que eu diagnostico esse animal? Eles são sempre celomados, ou seja, tem celoma. Lembrando que até então nós não tínhamos celoma. Nós tivemos lá um pseudoceloma no filo anterior, que é o filo dos hemateumintos. Eles são triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Lembra que existiam animais diblásticos, os quinidários eram diblásticos, os poríferos não têm nem formam gástrula, então nem formam folhetos embrionários, mas se lá na avaliação
vocês estiverem fazendo, tiver a opção de poríferos sendo diblásticos e for a única que faça sentido, tem que avaliar, talvez esteja certo. A simetria bilateral, ou seja, eu posso cortar o corpo desse animal em um plano em duas partes simetricamente semelhantes, e eles têm aquele corpo dividido em cabeça, massa visceral e pé. Agora sim, o habitat. A maior parte dos moluscos, não tenha dúvida, é de vida livre. E aí eles podem ser aquáticos, tipo lá o polvo, a lula, os caramujos, ou terrestres, tipo o caracolzinho de jardim lá, a própria lesma. E poucos são parasitas. E quando eles são parasitas, na verdade eles são parasitas de brânquias de peixes, não são parasitas humanos. Ah, professor, mas o caso do australiano que tu acabou de comentar, esse caso do australiano que eu acabei de comentar, era um verme que estava parasitando essa lesma que ele comeu. O australiano Sam Ballard era descrito como um jovem atleta barulhento e invencível. De acordo com informações do Daily Mail, em 2010, o jogador de rugby perdeu uma aposta que tinha feito com os amigos em uma festa. Como parte do pagamento, precisava engolir uma lesma de jardim. Não muito tempo depois, ele adoeceu e foi diagnosticado com verme pulmonar. Os vermes são normalmente encontrados nos ratos, mas lesmas e caracóis podem ser infectados quando consomem fezes dos roedores. Enquanto a maioria das pessoas não desenvolve nenhum sintoma, muito raramente provoca uma infecção do cérebro e, tragicamente, foi o que aconteceu com o então jogador de rugby, que na época tinha apenas 19 anos de idade. Ele contraiu meningoencefalite eosinofílica e ficou 420 dias em coma por conta da grave infecção no cérebro. No entanto, após 8 anos de complicações médicas e 3 anos internado no hospital, o antigo jogador de rugby acabou falecendo. Ou seja, o molusco estava servindo lá como hospedeiro daquele verme. E deu acaso lá do sujeito comer. Eu já vi isso, aliás. Eu vi isso pessoalmente quando eu era mais jovem. Eu vi 2 conhecidos meus apostarem que um daria o relógio pro outro se comesse o caracol. E o cara acabou comendo aquele caracol. Teve sorte, não tinha parasita nenhum naquele caracol. Esse cara não deu nada nele, obviamente, tá vivo até hoje. Mas foi muito nojento, foi uma coisa super nojenta de ver. Como é que é, então, o habitat deles? O habitat é esse. Como é que é a circulação? Ou melhor, como é que é a digestão? A digestão é Sistema Digestivo Completo, SDC. Vejam bem, completo significa que ele tem anos, mesmo ele tendo sendo protostômio, no desenvolvimento embrionário, vindo primeiro a boca e depois o ânus. Então notem que ser protostômio não é uma obrigatoriedade de não ter ânus. Ele pode ser protostômio e não ter ânus. E ele tem essa rádula que eu falei para vocês lá nos moluscos, que é para raspar, tá? Que é para ir lá e raspar. Habitat, dias de gestão, como circulação. Como é que é a circulação? Olha que interessante, a circulação pode ser de 2 tipos. Aberta ou lacunar, que é quando não tem vasos sanguíneos, porém, pela primeira vez aqui nos polvos e nas lulas, apareceu, nos cefalópodes, que são os polvos, apareceu circulação fechada. O que é circulação fechada? Circulação fechada é quando o sistema circulatório é feito por vasos sanguíneos. Não necessariamente tem que ser sangue que circula ali, tá? Pode ser, no caso dos insetos, uma hemolinfa, por exemplo, mas circula dentro de vasos. A respiração pode ser branquial, no caso dos aquáticos, e pulmonar e cutânea, no caso dos terrestres. Cutânea é pela pele, tá? Para que a respiração cutânea ocorra, a pele tem que estar úmida. A excreção, que não é fezes, tá? Que é a saída de substâncias geralmente nitrogenadas, feita por nefrídeos. Notem que lá nas planárias eu tinha protonefrídeos, nefrídeos primitivos, tá? Protonefrídeos. Agora eu tenho nefrídeos.
Nefrídeos, néfron, lembra do médico nefrologista, lembra de rim, lembrando de rim tu lembra de ureia, lembra de urina, lembra de excreção, tá? Esses nefrídeos, talvez por terem sido descritos pela primeira vez por um pesquisador chamado Bojanos, também são conhecidos como órgãos de Bojanos. O sistema nervoso é ganglionar, eles são hiponeuros, ou seja, o sistema nervoso passa por dentro, por baixo do sistema digestivo. É como se nós deitássemos de barriga para baixo e o nosso sistema nervoso passasse por baixo do estômago, por baixo do nosso intestino. Isso é hiponeuros. No nosso caso é diferente, nós somos cordados, então somos epineuros. Quando nós deitamos de barriga para baixo, os nervos, o sistema nervoso passa pela coluna vertebral, pela medula espinhal. Então está passando por cima do sistema digestório, o que é um sinal de complexidade. Eu poderia dizer então que ser hiponeuros, sistema nervoso por baixo, sistema nervoso ventral, é um sinal de primitividade. E sermos epineuros, ou seja, sistema nervoso dorsal, é um sinal de evolução. Apesar de não ser uma coisa totalmente correta falar assim, mais evoluído, menos evoluído, porque se ambos vivem, ambos são evoluídos, é uma maneira didática de falar. Na reprodução, eles fazem fecundação interna e externa. Eles são monóicos, podem ter representantes monóicos, por exemplo, os caracóis, mesmo sendo monóicos, eles acabam fazendo fecundação cruzada, e dioicos, por exemplo, os mexilhões. O desenvolvimento pode ser direto, sem larvas, e indireto. Colocam ovos, tá? Essa é a reprodução dos moluscos. A observação, olha que lulas têm concha interna, e nós estamos caminhando para o fim desse filo, tá? A classificação, como eu falei lá no início, é reino animal, filo dos moluscos, classe dos gastrópodes, classe dos bivalvos, classe dos cefalópodos. Então, os gastrópodes, que são lá os caracóis, as lesmas. Não vai rolar esse filme aqui, né? Não. Caracóis, as lesmas. Então, eu tenho o anelídeo, o caracol. Aqui, quando a gente está o filo dos anelídeos, aqui eu vou falar disso aqui. Isso aqui é o clitelo, tá? Pô, meu, se alimentou. Nesse caso, o caracol aí é carnívoro, né? Não está sendo herbívoro. Agora a língua raspadeira que ele tem vai raspar, vai comer, e ele vai digerir essa minhoca. Loucura, né? Então, os gastrópodes são as lesmas e os caracóis. Os bivalvos são as ostras, os mariscos, os mexilhões. E os cefalópodos são os polvos, as lulas. Curiosidade, hein? Tamanho dessa lula aqui. A rádula, que eu havia mencionado antes, né, na alimentação, é uma língua raspadeira. A respiração cutânea branquial ou pulmonar. Nesse caso aqui, brânquias. É possível que ele seja aquático. Os nefrídeos, que são estruturas de excreção. Aqui, na verdade, está mostrando nefrídeos em anelídeos, que é o próximo grupo, em minhocas. Mas sempre que vocês ouvirem falar em protonefrídeos, nefrídeos, rins, eu estou falando de estruturas de excreção. Portanto, eu não estou falando de fezes, estou falando de restos do metabolismo celular, geralmente compostos nitrogenados. O sistema nervoso é ganglionar. Eu tenho aqui, ó, mostrando que ele passa por baixo do sistema digestório, né? Aqui então tem o sistema digestório, a rádula, e o sistema nervoso ganglionar passando por baixo, o que caracteriza indivíduos hiponeuros. Se fosse por cima, seria epineuros. Hiponeuros é a mesma coisa que sistema nervoso ventral e epineuros, sistema nervoso dorsal. Curiosidades sobre as pérolas, né, que são defesas e também são secretadas pelo manto ou palho. As pérolas.
uma defesa do corpo do animal a corpos estranhos que porventura venham entrar em contato ali com os seus tecidos. E a reprodução é como eu falei antes, apesar de muitos serem monóicos, ou seja, hermafroditas têm os dois sexos, eles fazem fecundação cruzada. Isso é desejável porque isso leva a mais variabilidade genética. O desenvolvimento pode ser direto, ou seja, sem larva, indireto, ou seja, com larva, e a larva é muito semelhante à larva dos anelídeos, o que faz com que os dois tenham um parentesco evolutivo, e vocês viram isso lá no início da aula, naquela árvore filogenética, o professor mostrou aquele cladograma evolutivo. Bom, turma, o que eu tinha para falar sobre moluscos é isso. É um filo intermediário, aí, o quinto filo. Notem que está havendo mais complexidade nos órgãos e nas características que trariam mais características evolutivas para esses filos. E é isso, tá bom? Dê uma olhada na descrição do vídeo, se tem alguma atividade. E vamos para o próximo filo, que é o filo dos anelídeos, tá? Valeu, tchau.